Sem enrolação e direto ao ponto. Onde eu investiria os meus primeiros R$ 1.000 com o conhecimento que eu tenho hoje? Vamos lá pro vídeo que eu vou te mostrar como. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Seu Dinheiro. Aqui quem fala é Thiago Sena, sou especialista em investimentos CEA, e eu vim aqui hoje mostrar para vocês, de uma forma clara, visual e objetiva, como eu investiria os meus primeiros R$ 1.000 com o conhecimento que eu tenho hoje. Antes da gente dar sequência, eu vou entregar tudo que eu sei. Nada mais justo do que você retribuir deixando um like aqui nesse vídeo, clicando no joinha, e se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo em se inscrever e não deixa de perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui no canal, exatamente para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor. Mas sem mais delongas, eu vou entrar na tela do meu computador e a gente vai ver juntos como investir os primeiros R$ 1.000 numa carteira de investimentos balanceada, diversificada e que vai te dar um resultado muito satisfatório, mesmo começando com pouco. Fechado? Vamos lá! Pronto pessoal, agora eu abri com vocês a Tech Finance, em que a gente vai utilizar um dos softwares para trabalhar com essa questão de como montar a carteira. Um dos nossos softwares que a gente usa nos nossos atendimentos de consultoria é o Oráculo. O sistema Oráculo é o nosso sistema de Asset Allocation. Se você quer trabalhar com montagem de carteira, uma estrutura robusta de montagem de portfólio, a melhor coisa é começar exatamente com esse processo de Asset Allocation, que nada mais é do que uma forma de você alocar o seu capital de uma forma inteligente. Aqui a gente vai ter uma demonstração muito mais visual de como seria isso e a gente vai pôr em prática essa carteira de R$ 1.000 para você visualizar. Vamos nessa! Prontinho, a primeira coisa que a gente tem que começar na hora de pensar em montar uma carteira de investimentos é fazer a divisão básica entre quanto a gente vai alocar em renda fixa e quanto a gente vai alocar em renda variável. É sempre importante falar que ambos fazem parte de uma boa carteira de investimentos. Não adianta você ficar que é conservador e não coloca nada em renda variável, e também não adianta ser o super-homem que vai simplesmente entrar de cabeça na renda variável e não ter nada na renda fixa. O balanceamento entre as duas, a depender do seu perfil, é exatamente o que vai trazer o melhor resultado no longo prazo. Então aqui, para essa nossa primeira carteira inicial de R$ 1.000, eu vou colocar 40% na renda fixa e 60% na renda variável. É um perfil um pouco mais de moderado para agressivo, de novo como eu montaria a minha primeira carteira hoje, como eu sei, mas aí a gente vai estar começando. Próximo passo é dizer como administrar o dinheiro que vai estar dentro da renda fixa. Então, a gente primeiro monta a primeira linha, que é entre renda fixa e renda variável, desce. Nessa parte, a gente tem alguns tipos de aplicações de renda fixa, mas nesse momento, para uma carteira inicial, eu acho que é super justo, válido e adequado a gente fazer uma carteira com 80% da renda fixa em títulos pós-fixados e 20% em títulos atrelados à inflação. E a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Depois, quando a gente entra na renda variável, principalmente para uma carteira de iniciante, uma carteira de quem está começando a investir, por mais que existem alguns outros fatores e alguns outros tipos de investimento, eu vou me resguardar a colocar somente uma grana em ações e em imóveis. Por quê? Porque eu acredito que quem está começando não necessariamente deve ter uma carteira super diversificada com todos os tipos de investimentos possíveis, até porque a quantidade financeira que você vai ter a alocar nessa estrutura talvez nem dê para comprar tudo quando você fizer uma baita diversificação, coisas essas que são super aceitáveis e esperadas em uma carteira que tem um volume financeiro maior. Mas para quem está começando R$ 1.000, ações e fundos imobiliários estão mais do que adequados para a gente montar essa carteira. 60% em ações, 40% em fundos imobiliários. Depois, o que a gente vai partir é a distribuição geográfica e de como vai ser a decisão onde aplicar estes primeiros R$ 1.000 nas ações. Nesse momento, eu vou definir 70% do capital aqui no Brasil, porque uma carteira iniciante ainda não deve se expor demais ao mercado estrangeiro, que ainda não tem tanta experiência, mas ainda assim, eu acredito que pegar um pouco de capital e já ter atrelado ao dólar vai ser muito saudável, até com uma fatia de proteção. E depois que a gente tem essa definição geográfica, como distribuir entre ações no Brasil e ações globais é o ponto-chave de quem está começando. Com a carteira de R$ 1.000, eu acredito que montar ela diversificadamente e fazer o que a gente chama de stock picking, que é a seleção individual de ativos, vai acabar te colocando numa posição de que não vai dar para ter muitas ações e, consequentemente, vai te deixar
desguarnecido quando o assunto for diversificação, já que existem diversos estudos que comentam exatamente que uma boa diversificação começa com mais de 15 ativos dentro daquela classe. Então, seriam necessários entre 10 a 15 ações para você começar a estar bem diversificado. A mesma coisa para o mercado americano. Mas se você está começando agora, não faz sentido você partir para esse jogo. E aí, o que é que eu faria? Eu entraria com a carteira 100% de ETFs. ETFs nada mais são do que os Exchange Trade Funds, aqueles ativos que são como ações, só que elas replicam passivamente um índice. Esse índice pode ser o quê? O Ibovespa, o S&P 500, que é o Ibovespa americano, coisas do gênero. E dessa forma você vai estar passivamente investindo em diversas ações e isso vai te deixar numa posição muito mais segura e confortável do que já partir para o stock picking, além de que com pouco dinheiro você já está bem diversificado, até porque somente no Ibovespa são mais de 84 ações diferentes. Então, com um único investimento, você estaria comprando 84 ações no Brasil e no S&P 500 seriam 500 ações nos Estados Unidos. Ou seja, você vai estar absurdamente diversificado com 2 únicos ativos para começar a sua carteira. E, por fim, na questão dos imóveis, aí vale a pena a gente ficar só no Brasil nesse momento, já que nossa exposição ao dólar vai estar nas ações e com a carteira 100% de fundos imobiliários, mas não vários fundos imobiliários. O melhor caminho seria escolher um fundo de fundos em que você vai deixar o gestor daquele fundo tomar a decisão. Eu sei que existe uma bitaxação, né? Você vai cobrar 2 taxas de administração, porém, para o investidor iniciante, é super justo pagar um pouco mais para ter esse benefício de ter diversos outros fundos imobiliários dentro da carteira. Claro que com o tempo você vai estudar, você vai fazer um curso, por exemplo, como a gente fala aqui do MZI, que é o meu curso completo de investimentos em ações, fundos imobiliários e renda fixa para montar a carteira. Mas enquanto você ainda não tem essa capacidade e conhecimento técnico de escolher, eu acho que vale a pena sim você pegar um fundo de fundos e tá com sua carteira bem diversificada. E uma vez que a gente finaliza todo esse processo, a gente vai ter uma clara imagem de como ficaria a nossa macroalocação. Tá zerado porque a gente não inseriu nenhum investimento prático feito, até porque a ideia é uma carteira começando do zero. E com R$1.000, o que é que a gente teria? A gente, na prática, teria uma carteira de R$400 em renda fixa, R$600 em renda variável, sendo que destes R$400 em renda fixa, nós teríamos 320 em título pós-fixado e R$80 em títulos atrelado à inflação. Já na renda variável, R$360 em ações, sendo que nós teríamos 252 em ETFs no Brasil e 108 em ETFs globais, enquanto isso, R$240 em um fundo de fundos. Essa macroalocação, de novo, é sempre bom a gente salientar que não é uma recomendação de investimento. Ele é o primeiro passo de uma estrutura de alocação em que vai fazer sentido para quem está começando, bem distribuído, bem equilibrado, sem excessos, em que as grandes oscilações vão ser diluídas na sua carteira. Isso vai dar muita segurança ao investidor iniciante, que é o seu caso. Agora, se você ficou interessado em saber quais as ações e quais os investimentos que a gente colocaria em cada um, aí vem a próxima etapa. E agora que a gente já viu financeiramente o que é que vai ter em cada classe, nós vamos partir para a parte dos ativos e relembrando, nada do que a gente falar aqui será uma garantia de resultado. Existem riscos que envolvem não saber o que você está fazendo no mundo dos investimentos e, de novo, não é uma recomendação. Isso é simplesmente um exercício mostrando o que eu faria caso estivesse começando com o que eu sei hoje e com R$1.000 para começar a investir. Então vamos lá. Qual é o grande ponto da estratégia de investir esses R$1.000 nessa carteira, naquelas proporções que a gente acabou de mostrar? Se ficou alguma dúvida, você pode voltar no vídeo, ver lá, tirar um print, fazer o que você quiser para tomar como base as suas primeiras decisões. Mas dentro da nossa carteira de renda fixa, a parte pós-fixada, hoje o melhor a se fazer é colocar num título de Tesouro Selic 2027. Isso por questões de segurança, até porque na data de hoje, dia 13 de setembro, o Tesouro acabou de liberar resgates no mesmo dia para solicitações feitas até 1h da tarde. Então você consegue resgatar seu dinheiro no mesmo dia, isso dá uma maior segurança, mas lembrando que existem outras oportunidades e uma estratégia. Inclusive eu te convido a assistir aqui nosso vídeo falando sobre reserva de emergência, que te dá um baita overview sobre como investir nos títulos pós-fixados. Além disso, nós vamos também falar do Tesouro IPCA, isso na parte de
títulos de inflação. O Tesouro IPCA mais 2035 tem uma taxa muito interessante hoje, mas de novo lembrando que não é uma aplicação para resgate, porque oscilações de mercado acontecem e você pode ter prejuízos se não souber o que você está fazendo. Também te convido a assistir o vídeo falando sobre os 3 tipos de tesouro para você entender um pouquinho da diferença de cada um deles. Agora já vindo para a nossa parte de renda variável, em que nós temos as ações e imóveis. Dentro da parte de ações, no Brasil, o mais simples a se fazer é comprar o ETF BOVA11. O BOVA11 é o resultado de todas as 84 ações que representam e fazem parte do índice Bovespa. Como um bônus, se você quiser adicionar mais um ativo, já que na nossa estratégia seriam R$ 252 ao investir na parte de ações no Brasil, você também pode estar adicionando um ativo chamado Small 11. O Small 11 são as pequenas empresas da bolsa que ainda não chegaram no nível Bovespa, e assim você estaria também com um pouco mais de diversificação, lembrando que o risco é um pouco maior. Já vindo para a parte do global, é importante salientar uma pequena diferença do que eu falei antes. Por quê? Porque nós estamos falando de R$ 108 na sua carteira. Com R$ 108 você não consegue comprar os 2 ETFs que replicam o S&P 500 aqui no Brasil. Isso significa que você precisaria de mais de R$ 200 aproximadamente para estar investindo nas 500 maiores empresas do mercado americano. Mas se o objetivo da carteira é começar, o mais indicado é começar exatamente pelo Nasdaq 11. Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada explicando sobre como investir, explicando sobre o que é o Nasdaq e todos os conceitos para a gente entender os melhores investimentos nos Estados Unidos. São 100 das maiores empresas da bolsa Nasdaq, que também é uma das maiores bolsas, e para quem está começando vai ser tão bom quanto estivesse entrando no S&P 500. De novo, quando a carteira ficar mais robusta, você pode propor essa diversificação com mais um novo ativo. E para finalizar a parte de imóveis, aqui no Brasil, como eu falei para vocês, eu tenho gostado muito do conceito do QQIZU 11. O QQIZU 11, um fundo de fundos que replica o índice Suno 30. Esse índice é composto por 30 fundos imobiliários em que você vai ter um resultado da média de todos eles. E todos têm o mesmo peso. Isso dá pra gente uma tranquilidade muito maior de seguir um investimento passivo, bem diversificado também. Então essa é a distribuição que eu faria hoje. Quais são os investimentos que eu faria? Lembrando que isso não é uma recomendação, é o que eu faria com o meu dinheiro, e que você esteja ciente dos riscos envolvendo qualquer decisão no mundo dos investimentos sem o devido conhecimento prévio. De antemão, eu te convido a conhecer nosso curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, em que a gente fala sobre tudo que você precisa saber na hora de escolher e controlar seus riscos, para poder toda a base fundamental para tomar esse tipo de decisão. Então, de novo, não é recomendação, não siga isso cegamente, é apenas um exercício para você entender como diversificar uma carteira de investimentos começando com R$1.000. Então é dessa forma que você pode começar a investir os seus primeiros R$1.000 tranquilamente, lembrando que não há nenhuma garantia de retorno sobre os investimentos comentados, e também de que isso não se trata de uma recomendação de investimentos, porque cada perfil de pessoa deve investir de uma forma diferente, atrelado aos seus objetivos pessoais e também o seu perfil de risco. Mas, com base no meu perfil, eu iria iniciar dessa forma. Se você ficou com qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, diz se você concorda ou não concorda com essa carteira, o que é que você faria de diferente se fosse com você, mas o mais importante, diz se você realmente entendeu e faz sentido esse tipo de aplicação para você. Finalizando aqui, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botão de se inscrever aqui, ativa as notificações lá no sininho e não perca nenhum conteúdo que a gente posta aqui toda semana para te ajudar a investir o seu dinheiro cada vez mais e também ter bons resultados ao longo do tempo, porque todo mundo quer uma graninha a mais no final do dia, não é mesmo? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais que estão exatamente aqui na descrição desse vídeo, e eu te vejo na semana que vem. Valeu!